Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto O Relógio de Estrasburgo, do escritor português Teófilo Braga. Vamos à leitura. Conto de 1352. A Idade Média está completamente caracterizada nas suas lendas, porque se não há de por elas recompor a história, animá-la com essas cores vivas, dar-lhe movimento. A mais extensa, a que absorveu todas as imaginações rudes e criadoras, foi a lenda do diabo, reprodução do dualismo persa, que aparece fatalmente no período instintivo da gênese religiosa. Desta idealização do mal provém na arte a realização anônima do grotesco, muitos dos velhos fabulários, e na ascese divina a tentação de que estão cheios ribadaneiras e bulangistas. A ciência, nos primeiros séculos da Igreja, foi desprezada, amaldiçoada como inútil e perigosa, porque tornava o espírito rebelde, orgulhoso. A alma perdia com ela a simplicidade, que a elevava até Deus. A observação das leis físicas do mundo era uma impiedade. Bacon e Silvestre II foram olhados como feiticeiros. É um martirológio interminável o desenvolvimento da razão. Foi um dos algozes São Paulo. Eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a ciência dos eruditos. O que é feito dos sábios? O que é feito destes espíritos curiosos das ciências do século? Não os há convencido Deus da loucura das ciências deste mundo? A Igreja não se contentou com a acrimônia da inventiva, quis encarnar este verbo do obscurantismo. As lutas e as agonias que se seguiram estão perpetuadas num sem número de lendas sobre as revoltas do espírito, que vieram a sintetizar-se no tipo do Fausto. Em pleno século XIV, o sol brilhante num céu sereno e límpido de um dia de alegria derramava-se em torrentes sobre a Catedral de Estrasburgo. Voltada para o Oriente, segundo o rigor do simbolismo religioso, recebia a luz do alto como um cenáculo em que as línguas de fogo vinham revelar os mistérios da vida e a serenidade que ela havia de infundir aos tristes que se acolhessem, corridos das tempestades do mundo, na tranquilidade do seu recinto. A luz refletia-se coruscante das vidraças que ostentavam um rosicler das cores mais caprichosas e vivas. Cada pedra, cada ângulo, cada saliência destacava-se mostrando os rendilhados e lavores esquisitos. A torre parecia então mais altiva, não topetava com as nuvens, perdia-se na profundeza do espaço azulado e puro. Era um belo dia de primavera. Diante da catedral majestosa foram se agrupando pouco a pouco alguns vultos ociosos. E atraída na razão direta das massas, instantes depois a multidão flutuava impaciente como quem espera um prodígio anunciado um eclipse. Não era nenhum eclipse, nem tampouco o aparecimento de um cometa, que então fazia tremer os pontífices e os reis. Não era mesmo procissão esplêndida que o povo e os amadores de tertúlias estavam esperando com ansiedade. O que seria então? Uma figura estranha, embuçada num tabardo escuro, chapéu emplumado ao uso da corte, vinha montado a passapelo num cavalo folveiro. Custava-lhe a romper por entre a turba apinhada. Estrangeiro ali, não quis atropelar ninguém e resolveu esperar que o concurso fosse diminuindo. O que está toda esta gente aqui a fazer num dia de trabalho? Perguntou o desconhecido para um rapaz, que parecia esconder-se entre o vulgo, com um ar de tristeza e de uma dor indizível. Há alguma procissão ou festa de jubileu? Ainda as portas da catedral estão fechadas. É certo que vindes de bem longe, volveu-lhe vivamente o pobre rapaz, pois que ainda vos não chegou a fama do grande relógio de Estrasburgo. É uma maravilha da Alemanha. Não vedes aquela estatuazinha da Virgem?
Diante dela vêm ao bater do meio-dia os 3 reis magos, com os seus presentes, e o galo autômato, que lá está, sacode as asas logo que o sol toca ao zênite. O cavaleiro não teve tempo para compreender o que ouviu, porque um sussurro imenso, repentino, burburinhou por toda a praça. O carrilhão de Estrasburgo dava meio-dia. Ficaram boquiabertos, atentos, esperando o aparecimento dos reis magos. Sentiu-se primeiro o ruído estrepitoso de umas asas pesadas, depois o clangor de uma vozênia soturna. O cavaleiro estava pasmado com o que via. A fama do relógio de Estrasburgo correra as partidas do mundo. Os palácios, os mosteiros, os castelos desejavam uma maravilha igual. Ignorava-se o nome do artista. O cabido da catedral ufanava-se com tão magnífico e singular artefato. Oh, diz-me, acudiu o cavaleiro, saindo do espasmo da admiração. Diz-me quem fez esta obra prodigiosa, que é a inveja de todas as cidades do mundo. Por que se não fala no nome dele? Onde está o artista? Venho de França para vê-lo. Perguntais, nobre cavaleiro, como se eu pudesse violar tal segredo. Mal sabeis que as vossas palavras acordam na minha alma uma dor profunda como um eco num páramo aziago. Quem fez o relógio, perguntais vós, e a glória tenta-me, precipita-me, impele-me a arriscar a vida. Foi o meu pai, e as lágrimas de alegria e pesar foram-lhe arrasando os olhos, até que rompeu num choro insofrido de criança. O cavaleiro apeou-se e estreitou-o nos braços. É a saudade do teu pai que te lava o rosto com esse choro de ingenuidade e amor? Não soube a morte respeitar tão preclaro engenho? E eu que vinha da parte de Carlos V de França para visitá-lo e falar-lhe. Ele ainda vive, senhor, mas que vida, ó! Antes a morte o tivesse envolvido nas suas trevas geladas. Antes houvesse nascido sem aquela luz do talento que é sempre a predestinação do martírio. A praça estava já deserta e os dois partiram enleados nesta conversação. Chegaram à oficina do relojoeiro. Era um velho. Tinha o rosto escondido entre as mãos, como quem se abismara numa abstração intensa ou numa grande e entranhável agonia. O estrangeiro permaneceu hirto sob a soleira da porta. Não se atrevia a interromper os processos misteriosos daquela mente perscrutadora. A criança aproximou-se com familiaridade e segredou-lhe longamente umas palavras mal articuladas e confusas. O velho ergueu então a cara banhada numa alegria suave e voltou-se para a porta. Buscam-me da parte de el-rei Carlos V de França? Perguntou ele com um ar afável e indicando um assento ao desconhecido. Em verdade, el-rei me envia aqui. E o que pretende de mim, que nada posso, el-rei, que tudo manda? Conhecendo a vossa boa fama, vendo que enriquecestes a Alemanha com essa maravilha do relógio de Estrasburgo, ele quer também colocar na torre do Palácio da Justiça uma máquina que, dividindo com justeza as 12 horas do dia, ensine a observar a justiça e as leis. Como o não serviria eu, de boa vontade, se me não houvessem apagado para sempre o lume dos olhos? Não vedes estas órbitas vazias? Cegaram-me. Há já 16 anos que vivo mergulhado nestas sombras cerradas, que me antecipam a escuridão tétrica do sepulcro, mas que me prolongam a vida no abandono da desgraça, para sofrer a cada instante as mais excruciantes provações. Eu vivo ao desamparo, nem sei já trabalhar. Nesta solidão do espírito, para esquecer o tédio e a desesperação que me pungem, eu invento maquinismos complicados que o meu pobre filho executa. É ele o herdeiro do meu engenho. Cada pancada do relógio no carrilhão da catedral é uma palavra de sarcasmo, um insulto vibrado por uma língua satânica, só entendida por mim. Vou contando as horas na mudez das noites de insônia,
e cada uma me descreve com mais feias cores esta morte onde fui precipitado em vida. Havia nas palavras do velho um misto de resignação e dor, uma conformidade, uma santidade admirável. A cara, enrugada pelos anos e o estudo, pendia-lhe sobre o peito. O filho, ainda imberbe, engraçado, ingênuo, estava de pé ao seu lado, mudo, com os olhos no chão. Como houve mãos tão bárbaras que ousaram pôr diante do vosso espírito para sempre a sombra eterna da morte? Foi o acaso? Foi a malvadez que vos despenhou nessa desgraça? Seria a inveja quem vos suplantou a traição, vendo-se obrigada a admirar os artefatos que não podia exceder? Oh, contai-me. Não, tenho horror de ouvir. Deve custar-vos muito isso. É o rei há de sabê-lo e acudir-vos. O velho ergueu lentamente a cara. Poisou as mãos sobre a cabeça loira do filho, brincando distraído com os cabelos anelados. Depois de um momento de indecisão, começou. O bispo João de Lichtenberg encomendou-me um relógio grande para a torre de Estrasburgo. Era preciso que as horas canônicas fossem observadas com escrúpulo. As irregularidades na divisão do tempo causavam graves inconvenientes às rezas e ofícios divinos do coro. Eu trabalhei 2 anos consecutivos. Tinha empenhado naquela obra a minha fama. Inventei um calendário em que representava as indicações das principais festas móveis. Ao lado pus-lhe um quadro em que estavam escritas em verso as principais propriedades dos 7 planetas. Ao meio coloquei-lhe um astrolábio, em que os ponteiros notavam o movimento do Sol e da Lua, as horas e os quartos. Ao alto estava uma estátua da Virgem, perante a qual se inclinavam, ao dar do meio-dia, as figuras dos 3 reis magos. Ficaram espantados com a maravilha da obra. Soou por toda a parte a fama dela. O povo aglomerava-se na praça para ver. O cabido receou que os outros mosteiros ou as cortes da Europa quisessem ter um monumento igual. Como impedi-lo? Uma noite estava eu descansando do trabalho assíduo improbo que levava quando me bateram à porta. Vieram dizer-me que o relógio estava parado. Levantei-me à pressa, aterrado, confuso, e dirigi-me para a torre. Quando ia subindo e já a uma altura vertiginosa, apagaram-se de repente os archotes. Os que me acompanhavam lançaram mão de mim para me precipitar. As unhas prenderam-me às fendas da cantaria com a tenacidade do amor à vida. Por fim, cansados, agarraram-me, arrancaram-me os olhos. Aos meus gritos, os malvados respondiam que me desse por feliz em não ser queimado vivo na praça pública, exposto à irrisão da plebe por feiticeiro. Que eu tinha pacto com Satanás, que o evocava com linhas cabalísticas com que formava as rodas denteadas. O pobre velho permaneceu um instante silencioso, refletindo no assombro daquela noite infernal. Depois, mudando de conversa, o embaixador pediu-lhe para levar o filho, que havia de fazer por certo o relógio para o Palácio da Justiça. Não faltaram negações e hesitações. O velho conhecia o talento do filho e temia um igual desastre. O cavaleiro jurou protegê-lo com a vida e trazê-lo incólume à casa do seu pai, logo que tivesse findado o trabalho. O relógio foi posto na torre do Palácio da Justiça e ele, que aconselhava a observância da justiça e das leis, foi o mesmo que 2 séculos mais tarde deu o sinal para a execranda carnificina da noite de São Bartolomeu. Quando o filho do relojoeiro de Estrasburgo voltou à pátria, ainda o pobre velho vivia. Estava no meio da sua desgraça, possuído de uma alegria infinita. Na solidão do espírito em que ficara, procurara constantemente vingar-se. Vingou-se afinal. Um dia conseguiu aproximar-se do relógio e tocou numa roda de tal forma que não voltou mais a regular, apesar de todos os esforços. Em 1574, intentou restaurá-lo das hípodes, outros em 1669, em 1731. Até que cessou de trabalhar em 1789,
como uma relíquia última da Idade Média que arrebatava a Revolução. O desgraçado levava esta única consolação do mundo. A mesma lenda se conta dos relógios de Nuremberg, de Alcher e Lyon, em que as versões parecem filhas da compreensão de uma mesma verdade. Desejo que tenham gostado da leitura do conto O Relógio de Estrasburgo, de Teófilo Braga. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.